Esse jovem é um especialista em Kung Fu que consegue lutar sozinho contra uma horda de inimigos, mas apesar disso, ele decide se juntar a alguns aliados para tentar derrotar uma poderosa gangue que está tocando terror nos moradores da sua cidade. Fala galera, hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Rise of the Legend, um filme chinês de ação e drama lançado em 2014, então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esse jovem está prestes a conhecer um inimigo que luta tão bem quanto ele. Fei está enfrentando vários oponentes de uma gangue rival conhecida como North Sea, sendo que ele está de mãos vazias, já os seus inimigos estão usando lâminas, porém ainda assim Fei consegue acabar com vários deles, porque é extremamente rápido e habilidoso. Só que obviamente ele não é invencível, e conforme mais inimigos vão chegando, o jovem é ferido e desaba no chão. Mas precisamos voltar um pouco para entender o motivo dele ter acabado assim. Na dinastia Qin do século XIX, as coisas estão mais ruins do que nunca. Desastres naturais, guerras e rebeliões tomaram conta da China, e por isso várias pessoas estão sendo praticamente escravizadas, enquanto que outras estão morrendo de fome. Já no porto de Huangpu, as coisas não estão diferentes, pois basicamente duas gangues dominam o local, os Black Tiger e os North Sea. Mas de longe os Black Tiger são os piores, porque além de controlar o porto, eles também têm casas de relaxamento e cassinos para os turistas se divertirem às custas dos inocentes. E os trabalhadores que decidem reclamar dessa gangue misteriosamente somem, e depois seus corpos são encontrados no oceano, sendo que ninguém tem coragem de denunciar isso para as autoridades. E um dia, o líder dos Black Tiger, chamado Mestre Lei, decide que irá adotar um quarto filho para ajudá-la a cuidar dos seus negócios. Só que Lei não quer qualquer um, e sim um bravo guerreiro que esteja servindo na sua gangue há pelo menos 5 anos. E adivinha só quem está entre os candidatos? Se você respondeu Fei, você acertou. Rapidamente, todos os candidatos chegam para ver o Mestre Lei, que está interrogando um homem que é contra a venda de escravos. Porém, esse homem se recusa a revelar os nomes dos seus companheiros, e por isso Lei finaliza na frente dos candidatos para tentar colocar medo neles. E enquanto a maioria se assusta, Fei permanece calmo, deixando assim o Mestre Lei impressionado. Logo, o cara organiza uma cerimônia, dando uma xícara para cada um dos candidatos segurar, e despejando água quente até transbordar para pegar nas mãos deles. E por conta da dor, a maioria dos candidatos deixam a xícara cair, exceto por Fei, que continua segurando e ainda bebe água quente. E assim que as boas-vindas terminam, Lei revela que quem lhe trouxer a cabeça do líder da gangue North Sea será nomeado como seu novo filho adotivo, herdando seus negócios e sua fortuna. Já no dia seguinte, Fei consegue invadir a base da gangue inimiga e fica frente a frente com o líder, que promete que não se deixará ser capturado vivo. Então os dois começam a lutar, e Fei desvia de vários golpes de espada, e eventualmente consegue finalizar o cara com uma sequência de socos avassaladora. Só que logo, os outros membros da gangue chegam no local, e Fei é forçada a fugir carregando a cabeça do cara consigo, para provar que finalizou ele. E mesmo tendo escapado pra rua, Fei é rapidamente cercado, e aquela cena de antes se repete. Porém, felizmente um amigo dele apelidado de Big Tooth aparece para ajudá-lo acendendo fogos de artifícios, que estavam na rua para distrair os membros da gangue. E aproveitando que tem fumaça por todos os lados, Big Tooth consegue tirá-lo da rua, e ele leva de volta ao QG dos Black Tigers. E aí o Mestre Lei encontra a cabeça ao lado do corpo desmaiado do jovem, e assim percebe que ele cumpriu a tarefa. Com isso, Lei pede para alguém cuidar dos ferimentos do Fei, afinal, ele não quer que o seu mais novo filho adotivo morra. Então Big Tooth se oferece para cuidar do jovem, porque quer ficar perto dele para aprender a ser mais durão. Além disso, Fei havia salvo a vida dele mês passado, sendo esse o motivo de Big Tooth ter se arriscado antes para ajudá-lo. E galera, quando se fala em escravidão, a grande maioria das pessoas pensam em países como o Brasil ou os Estados Unidos, que adotaram essa prática no passado. Porém, o que a maioria não sabe é que a China também tem um histórico longo com a escravidão. Só para vocês terem uma ideia, até o ano de 1949, pessoas ainda eram escravizadas na China, sendo que a escravidão já havia acabado há quase 100 anos antes disso lá nos Estados Unidos. Além do mais, até hoje tem denúncias de trabalho forçado no país do Dragão Vermelho, sem contar também o trabalho infantil em fábricas ilegais. Já no dia seguinte, o Long, que é o filho do antigo líder da North Sea, fica furioso ao ver que penduraram a cabeça do seu pai na entrada do porto, e decidido a se vingar, o Long faz um juramento de sangue prometendo que irá eliminar os responsáveis pela morte do seu pai. De volta ao Fei, vemos que ele estava fazendo a tatuagem de um tigre negro em suas costas, assim como os outros filhos adotivos do Lei tiveram que fazer no passado. E enquanto faz o desenho, o tatuador começa a revelar vários detalhes secretos sobre a gangue deles, explicando que existe um cofre que guarda toda a grana da gangue, porém só é possível abri-lo com duas chaves, uma dourada e outra prateada. E obviamente Lei tem as duas, só que ele deu uma cópia da dourada e outra da prateada para seus dois filhos que gerenciam os negócios mais lucrativos, que nesse caso é o Black Crow, que gerencia o cassino, e o Old Snake, que cuida da casa de relaxamento. Assim que a tatuagem termina, o Mestre Lei organiza uma cerimônia para adotar Fei oficialmente, e em seguida ele explica para os seus subordinados que o verdadeiro respeito só vem através do medo, e ordena que Fei e os outros acabem de vez com a gangue inimiga. E rapidamente uma batalha cruel se espalha por todo o porto, mas por fim os
Black Tigers saem com vitória e eliminam quase todos os membros da gangue rival, exceto por Wulong e mais alguns poucos que conseguiram fugir. E com o passar dos dias, Fei se torna mais temido pelos moradores do porto, só que logo descobrimos que o seu objetivo não é esse. Voltando ao passado, vemos que Fei e o seu pai tinham um orfanato e ajudavam crianças cujos pais tinham sido escravizados e finalizados pelos Black Tigers. Nessa época, Fei tinha 3 amigos, Chun, Huo e Xiao Hua. Porém, um dia, membros da Black Tiger sequestraram Xiao, e o pior de tudo é que eles pretendiam vendê-la para ser usada por homens mais velhos. Mas para tentar salvá-la, Fei contou tudo para seu pai, que além de cuidar do orfanato também era um ótimo artista marcial. E aí o cara lutou bravamente contra vários membros dessa gangue, mas infelizmente não conseguiu salvar Xiao desse terrível destino. E para dar o troco, os Black Tiger trancaram as crianças no orfanato e colocaram fogo no local. Mas sem pensar 2 vezes, o pai do Fei entrou no orfanato em chamas para salvar os órfãos, e ele até conseguiu, porém ficou preso no local e morreu. Mas com um enorme sentimento de vingança, Fei e seu amigo Huo decidiram invadir um dos esconderijos dos Black Tiger para acertar as contas. Mas assim que entraram no local, perceberam que outra gangue já havia finalizado todos os responsáveis pelo sequestro de Xiao. E vendo que os 2 garotos queriam se vingar, esse monge decidiu levá-los para uma caverna para treiná-los, explicando que os 2 só poderiam ir embora quando descobrissem o real significado da vingança. E depois de anos sendo treinados e disciplinados na caverna, o monge perguntou qual é o real significado da vingança. E eles responderam que vingança não é sobre dar o troco, e sim sobre vencer o mal para salvar a vida das pessoas. E como deram uma boa resposta, ambos finalmente ganharam permissão para deixar a caverna. De volta ao presente, o Mestre Lei está conversando com seus fornecedores americanos de ópio, que pra quem não sabe é um narcótico que vicia. E aí os americanos explicam que precisam de 300 trabalhadores chineses para usá-los em experimentos, e por mais difícil que seja a tarefa, o Mestre Lei garante que conseguirá esses 300 sem que tenha que sequestrá-los. E para alcançar esse objetivo, Lei contrata um homem para se disfarçar entre os trabalhadores, mentindo que tem vagas de emprego que estão pagando em pepitas de prata. Com isso, vários trabalhadores ficam interessados e são levados até esse galpão. E uma vez que entram no local, eles são presos em gaiolas, para mais tarde serem levados para os Estados Unidos. Passando para Fei, descobrimos que ele e os seus amigos de infância se reencontraram há 5 anos atrás, na mesma época em que ele saiu da caverna, e desde então todos eles estão armando um plano para acabar com os Black Tigers. Fei ficou encarregado de se infiltrar na gangue para ganhar confiança do líder, enquanto que Huan e Shun estavam treinando vários órfãos que querem vingar os seus pais. Já Xiao Hua está trabalhando como relaxadora profissional para seduzir os homens e assim conseguir informações deles. E é legal ver que mesmo depois de ter alcançado sucesso, dinheiro e poder dentro da gangue, Fei não se deixou corromper e continuou seguindo o plano que ele e seus amigos montaram. E uma curiosidade interessante é que o Kung Fu não surgiu na China, como a maioria das pessoas pensam, e sim na Índia. Essa arte marcial só chegou na China quando um monge budista viajou para o local e começou a ensinar para os monges chineses, sendo que inicialmente o Kung Fu era uma arte secreta que somente os monges praticavam. Mas com o tempo ele se popularizou e pessoas comuns também começaram a praticar. E ao contrário das outras artes marciais que só usam socos e chutes, o Kung Fu ensina os praticantes a usarem armas como os bastões e lanças. Mas continuando com a história, Xiao descobre por meio de um cliente que Old Snake é o filho adotivo que está com a chave de ouro. E agora que sabem dessa informação, os 4 decidem colocar seu plano em ação. Old Snake está andando pelas ruas e eles mandam os órfãos roubarem a bolsa de moedas do cara para atraí-lo para um local isolado. E uma vez que chega no local, Old Snake apanha bastante e ganha uma morte bem humilhante, sendo jogado dentro de um banheiro caindo bem em cima do barro, se é que vocês me entendem. Com isso, Shun faz uma cópia da chave de ouro e eles jogam o corpo do cara na entrada do QG dos Black Tiger. E aí os subordinados do Mestre Lei mostram que a chave ainda está no corpo e o cara fica mais aliviado, mas mal sabe ele que fizeram uma cópia. E em seguida, Lei entrega a chave de ouro para o seu filho North Evil, e com isso, Fei que estava ao lado deles percebe que a chave que falta está com Black Crown. Afinal, o cara só tem 3 filhos vivos, e pela lógica só poderia estar com esse. Já no dia seguinte, Fei aparece no cassino e mostra que tem uma cópia da chave de ouro para Black Crown, pedindo 3.000 lingotes de prata em troca dela, já que como o Black Crown está com a outra chave, ele poderá abrir o cofre do Mestre Lei para roubar sem ser descoberto. Só que inicialmente o cara não acredita em Fei e decide ir até o cofre junto com ele para usar a chave e descobrir se ela é realmente uma cópia da original. E uma vez que a chave consegue abrir o cadeado, ambos se deparam com uma enorme quantia de prata, mas Black Crown decide não levar nada agora, porque o local está cheio de guardas do Mestre Lei. Após isso, Fei finge que está pescando para conversar secretamente com Huo, já que os dois não podem ser vistos juntos em público. E para dar seguimento com o plano, Fei entrega para Huo um mapa que mostra a localização do cofre. Mais tarde, o jovem e o Mestre Lei saem para caminhar, sem levar nenhum guarda junto, porque queriam atrair a atenção de Wulong e o que restou da gangue dele, e acaba que a tática dá certo, e Wulong aparece para tentar vingar o seu pai. Logo, o mestre começa a lutar com os soldados comuns, enquanto que Fei enfrenta Wulong
Long, que rapidamente mostra que é tão habilidoso quanto ele. E depois de alguns golpes de espadas e várias acrobacias para desviar, Fei consegue chutar o Long para fora do local, lhe ferindo gravemente. Enquanto isso, os Black Tigers chegam para ajudar seu mestre, que estava lutando sozinho até então. E vendo que iria perder, o Long decide jogar sujo, arremessando areia nos olhos do Fei, que fica temporariamente cego. Mas felizmente, o mestre aparece para ajudá-lo, levando um corte leve nas costas como consequência. E aí o mestre joga um saco em cima de Long, criando a distração perfeita para Fei finalizá-lo. E enquanto isso, Shun, Ruo e os órfãos aproveitam que os Black Tigers estão distraídos para expulsar as pessoas de dentro dos comércios que pertencem a essa gangue, colocando fogo nos locais para causar prejuízo a eles. Observando tudo de longe está o mestre Lei, e Fei mente para ele que irá até o local para tentar prender os culpados. Só que na verdade o jovem se encontra com Shun, e juntos eles conseguem atrair o Black Crown para uma armadilha. Com isso, o cara percebe que Fei era um traidor esse tempo todo. Já Shun revela que Black Crown eliminou os pais dela, e que estava planejando essa vingança desde então. Portanto, o cara é finalizado, e agora só resta o mestre Lei e mais um filho adotivo. Após isso, Shun e Fei ficam sozinhos na floresta, e confessam o amor que sentem um pelo outro. Mas o problema é que Ruo também gosta da Shun, e até estava pensando em pedi-la em casamento. E eu realmente não esperava que o mestre Lei lutasse tão bem assim. E eu sei que o próprio nome dele diz que ele é um mestre, mas o cara já está bem velho, e aparenta estar fora de forma. Além disso, o cara havia mandado Fei finalizar o líder da gangue inimiga, quando ele mesmo poderia ter feito o serviço tranquilamente. Mas se bem que não teria motivos para o mestre Lei se arriscar, se ele poderia mandar outro em seu lugar. Ainda mais considerando que Fei quase morreu nessa missão. Mas continuando, Ruo está tentando fugir, porém ele é cercado por incontáveis membros da Black Tiger. Ele até consegue eliminar vários deles, mas eventualmente é capturado. E em seguida, Fei retorna para o QG da gangue, e fica surpreso ao ver que capturaram seu amigo Ruo, e bateram bastante nele. E para debochar do mestre Lei, o cara conta que o cofre dele está sendo esvaziado nesse exato momento, e que os lingotes de prata estão sendo distribuídos para os moradores do porto. E aí o mestre e seus homens saem por alguns instantes, para checar se essa informação é verdadeira, e Fei aproveita a oportunidade para tentar soltar seu amigo. No entanto, Ruo pede para Fei não se arriscar por ele, porque o jovem precisa continuar fazendo parte da gangue para acabar de vez com ela. Além disso, Ruo diz que quer que seu amigo continue vivo para cuidar da Shun, e que sabe que os dois se gostam. Logo, o mestre Lei desconfia que um de seus filhos esteja lhe traindo, e por isso entrega uma tesoura para Fei machucar Ruo, e assim provar que é leal. Mas obviamente o jovem hesita bastante, e por sorte o corpo do Black Crown é trazido bem na hora, desviando a atenção de todos. Então o corpo do cara começa a ser analisado para tentar entender a causa da morte, mas rapidamente todos veem que tem uma marca no corpo, igual a da arma que o North Evil carrega, porque Fei e seus amigos haviam feito uma marca semelhante só para incriminá-lo. Com isso, todos começam a desconfiar do cara, e North Evil tenta explicar que armaram para ele, e para provar o seu ponto, ele ameaça Ruo com uma lâmina, para o cara revelar o nome do traidor. No entanto, Ruo se finaliza com a lâmina, e o mestre Lei pensa que North Evil fez isso para impedir que Ruo dissesse seu nome. Mas mesmo desconfiando dele, o cara decide deixar o seu filho adotivo viver. Portanto, o plano de Fei dá certo, que era o de jogar o mestre Lei e North Evil um contra o outro. Mas apesar disso, Fei fica bastante triste pela morte do seu amigo, se lembrando de quando os dois eram jovens, e fizeram um juramento prometendo que não tentariam vingar a morte do outro. E galera, para evitar que a sua fortuna fosse roubada, o mestre Lei poderia ter dividido a prata em vários cofres, que ficariam espalhados pela cidade, ao invés de ficar em um lugar só. Ele também poderia ter deixado no QG da sua gangue, que ficaria bem mais seguro. Além disso, é bem estranho que Lei esteja suspeitando mais do North Evil do que do Fei, já que desde que o jovem entrou para a gangue, os seus filhos adotivos começaram a ser finalizados. Mas se bem que Fei e seus amigos foram inteligentes, e planejaram tudo com cuidado para não serem descobertos. Além de que o mestre Lei parece gostar mais do jovem, porque ele lhe trouxe a cabeça do líder da gangue rival, algo que seus outros filhos não conseguiram fazer em anos de servidão. Já no dia seguinte, Fei continua arrasado, e até mesmo pensa em desistir, mas Xiao lhe faz mudar de ideia, explicando que os moradores do porto precisam dele. E em seguida, Fei chega para conversar com o mestre Lei, e lhe pede para ajudar na entrega de algumas mercadorias. E inicialmente o jovem acha que será só mais uma missão comum, mas logo percebe que essa tal mercadoria são os trabalhadores que foram enganados anteriormente, e que estão presos em gaiolas. Passando para a noite, North Evil está em uma casa de massagem, e Xiao chega para falar com o cara, revelando que Fei é o traidor que armou para ele, e também o responsável por ter finalizado o Black Crown e roubado a prata do banco.
Além disso, Xiao explica que o motivo dela estar traindo Fei é porque acha que ficará mais segura ao lado do Lord Evil. E aí as coisas esquentam um pouco e os dois começam a se pegar na banheira. E Xiao aproveita que o cara está distraído para tentar finalizá-lo com uma lâmina que estava em seu cabelo, revelando assim que só estava mentindo sobre mudar de lado. Só que infelizmente o cara percebe a trairagem a tempo e segura o braço da Xiaoli, finalizando afogada logo em seguida. Mas rapidamente o Lord Evil percebe que alguém usando um capuz testemunhou todo o crime, e para evitar que a notícia se espalhe, ele pega uma espada para tentar finalizar essa pessoa. Porém, assim que levanta o capuz, ele percebe que é Shun, e ela lhe fere com uma adaga, vingando a morte de sua amiga. Então o Shun começa a se lembrar da conversa que teve com Xiao alguns minutos atrás, em que ela dizia que por ser uma relaxadora profissional, só tinha uma maneira de se redimir, que era eliminando um monstro como o Lord Evil. Já no dia seguinte, Fei e Shun enterram a amiga deles, ao lado do túmulo de Huo, e aí Fei faz um discurso para todos os órfãos, dizendo que chegou a hora deles se levantarem para lutar contra essa tirania. Logo, eles começam a distribuir panfletos pelo porto, para alertar a população que 300 trabalhadores estão presos dentro de um armazém, e rapidamente essa tática dá certo, e uma multidão de pessoas protestam em frente ao armazém, frustrando assim os planos dos Black Tiger, que eram de vender esses trabalhadores. E como consequência disso, o Mestre Lei finalmente percebe que Fei é o traidor, e com o passar dos dias, o jovem começa a ensinar Kung Fu para os moradores do porto conseguirem se defender sozinhos. E para tentar acabar de vez com isso, o Mestre Lei anuncia que quem lhe trouxer a cabeça do Fei se tornará o seu mais novo filho adotivo. Mas de qualquer forma, o jovem continua avançando cada vez mais, e com a ajuda do Big Tooth, ele consegue libertar os trabalhadores que foram sequestrados. Logo, Fei, os órfãos e os trabalhadores vão até o QG dos Black Tigers, e apesar de estarem em maior número e poder vencer essa guerra agora, Fei decide que não quer um banho de sangue em ambos os lados, e por isso desafia o Mestre Lei para um duelo. E aí o cara aceita, e somente os dois entram no QG para duelar na arena de luta que tem lá dentro. E rapidamente, Fei joga várias lamparinas no chão para colocar fogo no local, e assim garantir que o Mestre Lei não saia vivo, mesmo se ele acabar perdendo o duelo. Portanto, os dois começam a lutar, e o jovem é atingido várias vezes, e quase morre esmagado, e depois queimado. E conforme as chamas se espalham, o local fica cada vez mais quente, e os dois suam bastante e ficam mais cansados. O Mestre Lei até tenta jogar o jovem no fogo, mas felizmente ele consegue se recuperar, e derruba o cara lá de cima com um chute. Mas por ter um bom coração, o jovem segura o braço do mestre para ele não ser queimado. Porém, Lei é orgulhoso demais, e se joga no fogo só para não ser salvo por Fei. Já os demais membros da gangue fogem ao perceberem que seu líder morreu, e com o passar dos dias, Fei decide abrir uma escola de Kung Fu, criando um memorial para seu falecido pai logo na entrada da escola. Por fim, o jovem sobe em um lugar alto para observar o porto, percebendo que as pessoas estão vivendo felizes e em paz sem a tirania dos Black Tigers. Fala galera, se você vivesse nesse porto, também teria coragem de lutar contra esses gangsters? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.